Então, antes de você ver esse vídeo, você faz a atividade da página 165 e depois assiste o vídeo para conferir se você acertou ou não a resolução dessas duas questões. Então vamos lá. Então diz o seguinte, né? Nova questão. Questão da página 165. O Brasil é o segundo país em quantidade de transplantes de órgãos. No ano de 2017, foram realizados 23.884 transplantes. Observe na tabela. Nesse caso aí nós temos uma tabela. E o primeiro que está aí em cima é o título da tabela. Quantidade de transplantes de alguns órgãos realizados no Brasil no ano de 2017. Na primeira coluna eu tenho os órgãos e na segunda coluna tem a quantidade de transplantes. Então, coração foram 380, córnea 15.242, fígado 2.109, pâncreas 112, pulmão 112, 5.929. Letra A pergunta: qual foi o órgão que teve a maior quantidade de transplantes e o menor? Ele quer saber o maior, né? Certo? Que teve a maior quantidade de transplante, o órgão, e o menor. Aí você observa na tabela, certo? Qual é o maior número que está na segunda coluna? O maior número é o número 15.242, que está relacionado ao órgão córneo. E qual é o menor número? Certo? O menor número que está na coluna, né, na segunda coluna, é o número 112. Só que o 112 aparece duas vezes, relacionado ao pâncreas e o pulmão. Então, o maior foi o córnea, né? E o menor, pâncreas e pulmão. Tranquilo? Então tá aí a resolução. Maior, córnea, e menor, pâncreas e pulmão. Vamos dar continuidade. Segunda opção, né? É a segunda alternativa, tá aqui, a letra B. Vamos fazer a letra B, ainda da mesma questão. Qual é a diferença entre as quantidades de transplantes de rins e de fígado realizado em 2017? Rins e fígado. Então você volta, vai consultar na tabela. O valor do rins é de quanto? 5.929. E o valor do fígado 2.109. Você vai fazer a diferença. 5.929 menos 2.109. Fazendo aí o cálculo, encontramos 3.000, né? E 820. Tranquilo? Então, pego o valor do rins, que é de 5.929, menos o valor do fígado, que é 2.109. Fazendo aí a diferença, encontramos 3.820, que é a resposta. Então, a diferença entre as quantidades de transplantes de rins e de fígado realizados em 2017 é 3.820. Tranquilo, muito fácil a interpretação de uma tabela. Não tem bicho de sete cabeças. Vamos avançar. Vamos agora para a questão de número 2. Questão de número 2
diz o seguinte: observe o pictograma com informações sobre a população com mais de 65 anos de idade em alguns países. Agora escreva um texto a respeito do que você interpretou no gráfico. Se preferir, elabore questões e peça a um colega que responda a elas. Então, gente, essa questão é uma questão pessoal. Você vai fazer a sua interpretação de acordo com esse pictograma, certo? Então aqui vai uma das respostas. Então, como eu falei no início desse vídeo, quando você fizer a sua resposta, certo? Aí você verifica se bate ou não com a que eu vou colocar aqui, certo? Se tá próximo, porque é uma questão pessoal, certo? Então vamos lá. Então, eu tenho aqui Japão com 27%, né? População com mais de 65 anos de idade em alguns países. Então, o Japão, 27% dessa população tem mais de 65 anos de idade. Na Itália, são 23%. Na Alemanha, 21%. E em Portugal, 22%. Tranquilo? Então aqui tá uma possível resposta. Não é a única, como eu falei no início. Aqui é uma questão pessoal. Aqui é uma das respostas. Certo? A Alemanha é o país que apresenta a menor porcentagem de pessoas com idade acima de 65 anos. Isso é verdade. Se você pegar esses 4 números, o menor é o 21. Tá? Então 21%. Portugal e Itália apresenta respectivamente 22% e 23% da população com a idade acima de 65 anos. Sim, Portugal e a Itália, né, pegando respectivamente, né, apresentam idade acima de 65 anos. E no Japão, essa porcentagem da população com mais de 65 anos é ainda maior, chegando a 27%. Então aqui é uma das possibilidades, é uma das respostas, tranquilo? Então existe várias respostas, você pode fazer de outras formas de acordo com esse pictograma, tranquilo? Então aí foi a resolução da página 165. Um grande abraço a todos, certo? Até o próximo encontro.